vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tinha que ter dado 2 avisos ainda antes do culto, mas eu vou contar que aqui a gente tem a representação maciça das nossas famílias, não é? Um aviso é sobre o nosso presbítero Anderson. Ele não pôde estar com a gente. Anderson trabalha de quarta a sábado, de 5 da manhã, de 5 da tarde a 5 da manhã. Então ele larga dia de hoje, 5 da manhã, mas hoje ele teve um incidente no trabalho, caiu um negócio no pé dele, na mão dele, ele não está muito bem, ele deixou uma mensagem para nós 5 da manhã que não podia estar aqui, foi para casa descansar, mas Ju e a molecada está aí, né? Louvado seja Deus por isso. Então, anunciar que o nosso presbítero não está presente por causa disso. A segunda coisa é que nós estamos estruturando todos os departamentos da nossa igreja. E a gente colocou como representante do conselho para junto dessa reestruturação o nosso irmão presbítero Belo. O Belo está lá fora ainda, deve estar acertando alguma coisa com alguém. Mas o presbítero Belo, vocês conhecem, ele está agora representando o conselho na organização dos departamentos, tá bom? Então ele vai procurar pessoas, ele vai conversar com pessoas. Saibam que toda a ação que o presbítero Belo vai fazer, a gente como conselho já sabe, já foi acertado antes conosco, tá bom? Então fiquem tranquilos, recebam o presbítero Belo para uma conversa, para algumas estruturações que ele precisa fazer junto com alguns ministérios. Ele está devidamente autorizado pelo conselho para fazer isso, ok? Então é nesses 2 avisos que a gente queria dar. O presbítero Anderson, a ausência dele, porque está adoentado um pouco depois do trabalho. O presbítero Belo vai estar com vocês na estruturação de alguns departamentos da nossa igreja. Então ele vai procurar pessoas, vai conversar com gente. Fique tranquilo quanto a isso, tá bom? Isso posto, vamos para nossa aula de hoje. Vamos embora comigo, Abner? Gente, nós estamos estudando sobre os sacramentos da nossa igreja. Eles são 2, batismo e santa ceia. Lembra-se disso? E a gente já viu as formas do batismo, a gente estudou batismos por aspersão, efusão e imersão na aula passada, não foi domingo anterior. E hoje nós vamos ver o ministro, quem é que deve batizar, quem pode batizar, e os batizandos, quem recebe o batismo. Esse é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? E eu peço a Deus que nos dê condições de cobri-la. Se não cobrirmos, nós continuaremos na próxima semana sem nenhum problema com isso, tá? Então vamos lá, o ministro e os batizandos. Primeiro, hoje vamos estudar sobre quem pode batizar e ser batizado. Pastor, quem é que pode ministrar o ato do batismo? Qualquer pessoa pode? Só o pastor? Só os presbíteros? Só os diáconos? Missionários? Enfim, quem é que pode? Tá? Qualquer pessoa. Então, nós vamos analisar. E quem é que pode ser batizado? Só o adulto? Só pessoas que confessaram a fé? Só aqueles que creram? As crianças podem? As crianças não podem? Por que as crianças podem? Por que elas não podem? Tudo isso nós vamos atingir ou atacar nesse momento. Analisando os aspectos sempre bíblicos e teológicos e também sem deixar de acompanhar a história da igreja, observar aspectos históricos. Isso é muito importante da gente perceber. Ok? Então vamos lá. Vai, Abner. Então, quem pode batizar? A igreja presbiteriana defende que apenas os ministros legalmente chamados pela igreja. Vamos abrir Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Marcos, vê se tu encontra alguns dos diáconos ali fora. Aí, ó, só bota a cabeça aí, manda eles virem aqui para eles ajudarem ajudar aqui no correr o microfone. Ajuda aqui, Rodrigão. Cadê tem um microfone aqui? Alguma ali? Depois liga lá para nós. Então, Mateus 28, 19 a 20 e 1 Coríntios 4, 1. Então, vou pedir para Tamires. Tamires está lá aberto, ó. Mateus 28, 19 a 20. Não tem problema nenhum. Qual é a versão? É a da King James. Ok, boa. É bem conservadora, mas a gente vai ajustando. Vai, Tamires. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Obrigado. Amém. A missão de ir por todo mundo,
batizando-os, foi dada inicialmente ao corpo do colégio apostólico. Quem ouviu essas palavras foi o colégio apostólico. Os 12 apóstolos. Foram eles que ouviram esta palavra. Então, aí está supostamente envolvido os sacramentos, mas sobretudo a palavra. Veja, observe uma coisa, a palavra nunca vai estar desassociada do sacramento e vice-versa. Imagine que na sua casa você resolva batizar um amigo seu e você marca uma hora de 10 horas da manhã com ele. E lá estão os seus parentes. E você marca uma 10 horas, você chega lá e diz, a gente está com muita alegria aqui de poder batizar esse nosso irmão, que Deus o abençoe muito, e você vai lá e o batiza. E faz aquela grande festa, aquele almoço. Tá. Você desassociou o sacramento da palavra. E isso é um problema. Porque os sacramentos só têm força mediante a palavra de Deus. Senão eles viram mero o quê? Ritualismo. Mero simbolismo. Quem dá sentido à água e o ato batismal é a palavra. Quem dá sentido ao pão e vinho, imagine, você faz uma cerimônia na sua casa com pão e vinho e não cita nada da palavra. A gente come pão e vinho em casa. Então veja, quem reforça o significado da palavra, dos sacramentos, é a palavra de Deus. Então você nunca desassocia sacramento de palavra. Você caminha junto. Por isso, onde é que a gente faz os sacramentos? No culto. Porque sempre tem o quê? A palavra, a pregação, a exposição. A gente nunca tira sacramento do culto. Quando a gente leva a ceia na casa do doente, do enfermo, eu costumo fazer uma espécie de mini culto lá. Eu canto com o enfermo, leio o texto bíblico, oro com o enfermo, canto com o enfermo, prego. Claro, sermão de 5 minutos, né? Não dá para ser muito, senão você mata o doente. E depois ministro o sacramento a eles. Eu nunca desassocio, e a gente não tem autoridade de fazer isso, desassociar o sacramento da palavra. Então, se a palavra é ministrada oficialmente por aqueles que foram chamados para isso, a lógica é, se eu não desassocio o sacramento de palavra, a lógica é que quem é responsável pela palavra é responsável pelos sacramentos. Essa é a nossa visão. Então, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, quem abriu, por favor? Levanta a mão aí para Rodrigo e atrás. Ah, Paola, aqui perto de Arlindo, por gentileza. Diga lá. Opa, 7, Abner. Vai agora. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus. Paulo está escrevendo para quem isso? A igreja de Coríntios. E Paulo é o quê? Apóstolo. E Paulo está dizendo que a igreja deve enxergá-los como ministros de quê? De Cristo, da sua palavra e dos mistérios do Senhor. Seus sacramentos também. Então, a gente entende, historicamente, e a Confissão de Fé também no seu capítulo, para falar de história, no seu capítulo 28.2, ela também diz que quem deve ministrar os sacramentos é o ministro da palavra. Mais uma vez, repito, foi dado aos apóstolos primeiro, que eram os líderes da igreja, depois eles passaram a incumbência aos presbíteros. A gente vê isso, o apóstolo Paulo defendendo, tempo depois, que a igreja devia encará-los como ministro de Cristo, ou seja, quem é que devia encarar quem? Os ministros, não é toda a igreja, não é todo mundo que tem autoridade para sair aí pregando em nome de Cristo e ministrando os sacramentos. Anunciar o evangelho é dever de todo crente, proclamação de todo crente. Mas alguns atos são reclusos ao ministro da palavra. Vai mais um pouco? Então, aí alguém já está pensando aí, e aí eu vou aproveitar essa objeção para a gente trabalhar e aprofundar. Alguém já está dizendo assim, mas peraí, pastor, o que é que a gente faz com o caso de Filipe e o eunuco? É logo, todas as vezes que eu estou ministrando esse estudo, todas as vezes a objeção é a mesma. Então, por isso que eu já me adiantei a objeção que vocês possivelmente devem ter na cabeça.
Como é que a gente faz com o caso de Filipe, levado até o eunuco pelo Espírito Santo, e depois ele batiza o eunuco? Vamos lá. O texto de Atos 8, 26 e 39 relata que Filipe, ao encontrar o eunuco etíope no caminho de Gaza, explicou-lhe as escrituras, anunciou-lhe Jesus e, ao encontrar água, o batizou. Observe a dinâmica do texto. Abra Atos, capítulo 8, 26 e 39, por gentileza. Atos, capítulo 8, verso 26 ao 39. Rodrigo, traz aqui para a Paola de novo. Paola está já na agulha ali, que eu já vi daqui. Atos 8, 26 ao 39. Vamos lá, Paula. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai à direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esta carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E, prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho. Perfeito, obrigado, Paola. O argumento usado contra a posição reformada de só ministros batizar, ser o ministro o único que batiza as pessoas, é justamente o caso de Filipe, porque Filipe não era apóstolo nem presbítero. Era apenas um diácono. Se lembra que Filipe foi eleito no meio dos diáconos, de Atos 6, 5. Quando os apóstolos dizem assim: escolhei 7 homens de boa reputação entre vós, e eles escolheram, e um desses diáconos era Filipe, o que provaria que qualquer crente poderia batizar. Veja, o argumento já é fraco. Porque Filipe, a diaconia, é um ofício de imposição de mãos. Os apóstolos impuseram a mão sobre os diáconos, e esse ofício da diaconia é um ofício que está em pé de igualdade com os presbíteros, só que um cuida de um lado da igreja, outro cuida do outro. Então, já não é qualquer pessoa. Filipe era, no mínimo, um diácono. Vamos lá, começando por aí. Segundo, Abner. Segundo, vamos entender o ofício de Filipe. Algumas respostas a essa objeção. Primeiro, embora tenha sido ordenado inicialmente como diácono, em Atos 6,5, o próprio livro de Atos também chama de Filipe de quê? De o evangelista. O que é que Filipe fez na conversa com o eunuco? Pregou o evangelho. A partir de que texto? De Isaías. Isaías é o profeta o quê? Messiânico, que aponta para Jesus. Então, naquela posição, Filipe não estava como um diácono, ele estava na posição de um evangelista. Ou seja, Filipe não era apenas um diácono, mas alguém que exercia um ministério especial de proclamação. Ele foi reconhecido pela igreja primitiva como evangelista e missionário autorizado, não como um leigo agindo por conta própria.
Filipe não estava ali por conta própria. Quem levou Filipe para perto do eunuco? O anjo do Senhor. A expressão anjo do Senhor, em todas as escrituras, aponta para Cristo. Ele não foi ali sem autorização da igreja, e muito menos sem autorização de Cristo. Foi Cristo que o levou naquela condição. Não esqueça. Veja, ele foi reconhecido pela igreja como evangelista, autorizado, e Cristo levou ele lá. Vai mais um pouco, Abner. Segundo, o contexto do livro de Atos. Você não pode fazer doutrina apenas em cima de um texto isolado e dizer, pronto, agora todo mundo pode batizar porque Filipe batizou. Me mostre outro lugar que onde foi dito que teve batismo nas Escrituras, qual outro lugar que foi dito que teve batismo que os apóstolos ou os presbíteros não estavam envolvidos? Qual lugar? Batismo de Cornélio, quem foi que fez? Pedro. Batismo de Lídia, Lídia é a sua casa, quem foi que fez? Paulo. Mostre um lugar nas Escrituras. Você vai ter dificuldade. Muita dificuldade de você cravar que algum leigo batizou alguém. Em lugar nenhum. O livro de Atos registra momentos extraordinários, ainda tem isso, da história da igreja, quando o Espírito Santo estava inaugurando uma nova etapa do plano redentivo. Lembre-se disso, ainda é um livro de muita transição. Está saindo de um modelo mais antigo para um modelo mais novo. Então há muita transição ali. Muitas ações em Atos não devem ser normativas, mas descritivas, como fenômenos milagrosos, dons extraordinários e conversões maciças repentinas. Faz tempo que a gente não vê uma conversão sincera de 3.000 pessoas. Faz tempo. Não é? Sincera. Não estou falando daqueles oba-oba aí de movimento avivalista, não. Estou falando de sinceridade, que fundou a igreja. Como foi a conversão na pregação de Pedro. Faz tempo. Então aquilo era momento o quê? Especiais, específicos de confirmação da igreja. O batismo realizado por Filipe, nesse contexto, faz parte desse movimento missionário, singular, e não serve como regra para a prática ordinária da igreja. Não é prática ordinária da igreja. Aquilo era um momento extraordinário. Faz tempo que ninguém é levado pelo Espírito, transportado de um lugar para outro para pregar para alguém, né? Só foi ali. Isso é um momento extraordinário, gente. Então a gente tem que entender que há momentos na história da igreja que uma coisa acontecia e ela não acontece mais. Mais um pouco. Ligação com a autoridade apostólica. Veja, mesmo quando Filipe batizou os samaritanos em Atos 8:12, que foi o caso, que foi outro caso lá, perto do eunuco, né? Foi necessária a vinda dos apóstolos Pedro e João para confirmar e impor as mãos sobre os novos convertidos, de modo que recebesse o Espírito Santo de Deus. Filipe teve outro momento que ele batizou, também ele era evangelista, a gente já disse isso, mas os apóstolos foram lá e impuseram a mão, e quando os apóstolos impuseram a mão, foi que desceu o Espírito Santo de Deus sobre eles. Entende? Então, a autoridade, isso significa que a autoridade apostólica daquela época, que foi transferida para os presbíteros de hoje, é quem deve ministrar o ato do batismo. Isso mostra que o ministério de Filipe estava subordinado e vinculado à autoridade apostólica e não independente dela. Não era independente, não era uma coisa independente. Mais um pouco. Abre, né? Então, o batismo do eunuco deve ser entendido dentro desse mesmo quadro. Filipe não agiu como leigo. Filipe não era leigo, ele era diácono, evangelista. Mas como oficial reconhecido e ligado ao governo apostólico. A administração dos sacramentos na tradição nossa, que é a tradição reformada, está sempre vinculada ao ofício da palavra. Lembra-se da ligação sacramento e palavra? Batismo e Santa Ceia são sinais visíveis da graça de Deus e não meros gestos de fé pessoal. Não, os sacramentos é a igreja que ministra os sacramentos. É um ministro da palavra, ele ministra os sacramentos. Não pode... Imagine a confusão se cada um de vocês resolvesse agora, quando estivesse no trabalho, pregar para alguém, alguém se converter e vocês jogar água na cabeça deles lá mesmo no trabalho. Imagine sua cena. Imagine quantos viriam aqui no domingo. Talvez nenhum, porque às vezes a conversão foi emocional. Mas supomos que todos venham. Aí o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Aceitar o batismo de vocês como?
Vocês, que autoridade vocês têm? Qual é a ligação com a palavra? Como é que essas pessoas, a gente pode atestar a fé delas? Isso não existe, meus irmãos. Isso viraria um caos, não é? Então, lembre-se que o sacramento, ele é ofertado pelo ministro da palavra junto com a igreja, com a instituição, com a autoridade apostólica que é colocada sobre ele. Entregá-los a qualquer um crente seria dissolver a ligação pública e histórica entre a palavra e o sacramento. João Calvino, pensando nisso, diz assim, ó, Cristo não deu ordem de batizar a qualquer pessoa, mas somente aos ministros da igreja, a quem confiou a pregação do evangelho. A gente é ordenado para quê? Eu fui ordenado para quê? Para pregar a palavra de Deus e ministrar os sacramentos. Então, a gente estuda, a gente se prepara para que a gente possa expor a palavra do Senhor a vocês e ter responsabilidade na hora da ministração dos sacramentos. A gente não vai ter respaldo bíblico para fazer uma questão dessa. Mais um pouco. Então, irmã Riderbus, alguma coisa assim desse tipo, reforça que Atos descreve o caráter fundacional da ordem apostólica e que os elementos extraordinários não devem ser transplantados como padrão para a ordem eclesiástica doutrinária. Um princípio muito importante que a gente tem que guardar. Nem tudo que a gente viu no período fundacional da igreja a gente tem que viver agora. Aquilo era um período especial. Entenda isso, por favor. Faz tempo que a gente... E é por isso que a gente acredita que esse dom especificamente cessou. Faz tempo que a gente não vê ninguém falando em outros idiomas, não em língua estranha. Essa expressão língua estranha foi criada por nós. A Escritura nunca falou de língua estranha. A Escritura falou de glossolalia. Nunca ninguém mais viu alguém chegar falando em outro idioma aqui e todos nós ouvimos no português, que é a nossa língua original. Aquilo era um momento específico, extraordinário da igreja. Aconteceu, a gente crê. Era para reforçar a ideia de que a nova dispensação estava chegando. Porque se isso acontece de alguém falar em algum tipo de dialeto que a gente não entende, o apóstolo Paulo disse que não era para acontecer. Alguém fala que o outro interprete, não é? E lembre-se que aquilo era texto de quem? De Coríntios. Coríntios era uma igreja bem saudável, não era? Coríntios tinha divisão entre os presbíteros e diáconos. Coríntios tinha o clube de Paulo, o clube de Pedro. Paulo chamou eles de carnais em capítulo 3. Vocês são carnais. Vai vendo como é que você estabelece doutrina em cima de Coríntios. Paulo estava resolvendo uma bronca ali, tamanho do mundo. Que todo mundo queria falar mais do que os outros em outras línguas. E não era língua nenhuma. Por isso que o apóstolo Paulo, se fosse língua de verdade, como aconteceu em Atos, Paulo não tinha que regular. Houve alguma regulação da língua em Atos de 2? Não, todo mundo falava e outro entendia, não teve confusão nenhuma. Por que agora está tendo confusão em Coríntios? Porque não é o mesmo fenômeno. Simples. Porque não é a mesma coisa. Está dando confusão porque não é a mesma língua original de Atos. Por isso que está dando confusão. Por isso que Paulo tem que regular. Não houve regulação nenhuma no dia de Pentecostes. Não houve regulação nenhuma. Simplesmente aconteceu e acabou de todo mundo entender. Não precisou intérprete. Quando Paulo está regulando em 1 Coríntios 14, para dar intérprete, é porque Paulo está dizendo, vocês estão fazendo uma bagunça tão grande que ninguém está entendendo nada que vocês estão falando. Já que vocês são espirituais, diz que isso é de Deus, então quando um falar, o outro interpreta. Esse é o entendimento que a gente tem que ter daquela escritura do apóstolo Paulo ali. Não que ele está regulando, Dom. Está regulando a bagunça. O desmantelo que estava vendo em Coríntios, que passou para as igrejas dos nossos dias hoje. É o que a gente vê. Então, meus irmãos, lembre-se, como é que é o extraordinário hoje? O extraordinário hoje é o Espírito Santo pegar as coisas ordinárias que a gente faz e transformar em extraordinário. Esse é o extraordinário de hoje. O Espírito Santo pega coisas que a gente faz ordinariamente e muda ainda a vida de pessoas, mesmo a gente sendo pecador. Transforma vidas, mesmo eu sei quem eu sou, eu me conheço. Através de uma pregação que eu faço, de um testemunho que você dá, de uma oração que você faz. Isso é o extraordinário do Senhor. A gente não precisa de muito mais coisas extraordinárias. A gente precisa desse poder, e eu uso a palavra poder aqui sempre, o poder do Espírito Santo de Deus em nós,
para a gente vencer os nossos pecados, testemunhar do Senhor, glorificar o nome do Senhor. E não necessariamente a gente vai ter só dias de céu de brigadeiro, mas às vezes o céu vai estar de bronze, vai estar realmente carrancuda a face da nossa vida, mas mesmo assim a gente pode vencer esses dias no poder que há no Senhor Jesus Cristo, na autoridade da sua palavra e no seu Espírito em nós. Entende? Então isso é que a gente precisa perceber. Ou mais um pouco. Não, eu não quero ir para quem deve ser batizado agora não. Eu quero deixar vocês perguntarem. Então, primeiro, perguntarem, comentarem, dizer sua opinião, não tem problema. Aqui a gente tem esse fórum. Porque se eu for para quem deve ser batizado, aí é mais longo ainda. Então, vamos parar por aqui para vocês entenderem. Nosso argumento é o seguinte, que você não encontra nas Escrituras, em nenhum local, pessoas simples batizando alguém. Você tem um exemplo de Filipe, mas ele era diácono e evangelista, como a gente viu, estava submetido à autoridade apostólica. E outro argumento, nunca esses sacramentos foram ministrados longe da palavra. Lembre-se, quando é que Filipe batizou? Depois dele ter feito o quê? Pregado. Ele pregou para o eunuco. Depois de pregar para o eunuco, ele fez o sacramento. Entende? Você não vai ver, de forma nenhuma. Quando Atos capítulo 20, verso 7, que diz que Paulo prolongou o discurso até meia-noite, depois de ter tido Santa Ceia, ele fala que tinha Santa Ceia, reuniram seus discípulos, e depois da Santa Ceia, ele prolongou o discurso até meia-noite. O que é que significa isso? Que a Santa Ceia também é linkada à palavra. Como é que eu vou explicar o pão e o vinho se eu desassocio? Toda vez que eu acabo de pregar aqui desse, eu digo, vocês ouviram o evangelho pregado. É ou não é? E agora vocês vão ver o evangelho ensinado. Porque uma coisa está ligada à outra. Então, os ministros da palavra são os ministros do sacramento. Esse é o nosso ponto aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos? A Emerson está ali com o microfone a postos. Alguém quer perguntar? Coloca o Juliano. O senhor já expôs aí quem deve batizar, né? Agora, como num caso excepcional, a exceção da regra, como que a igreja entende, por exemplo, a pessoa quer se batizar, e aí, sei lá, ele está no leito de morte, mas ele tem um desejo pessoal dele, ou uma outra situação, que é uma situação excepcional, né? Como a igreja vê isso? O batismo está ok, e a pessoa que está batizando sabe que ele não é que não está apto, né? Assim, não está apto, vamos lá. Não está apto, é que ele não deveria estar fazendo, mas é uma exceção. E ele entende que ele pode fazer só porque é uma exceção. A partir daquele momento, ele não vai sair batizando todo mundo, ele entende que é aquilo ali. Qual a orientação que a igreja dá em relação, a igreja presbiteriana dá em relação a isso? Perfeito. Vamos lá. Casos extraordinários. A gente costuma dizer casos extraordinários. Quando eu ouço essa expressão, casos extraordinários, a primeira preocupação que vem na minha cabeça é que quando você regula os casos extraordinários, eles costumam virar ordinários. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. A IPB está gravando isso aí, não tem problema nenhum com isso. A IPB, em 2022, para mim, ao meu consentimento, em 2018, de forma equivocada, liberou mulheres pregarem nos púlpitos, nos domingos, só em casos extraordinários, Juliano. O que aconteceu de 2018 para 2022? Os casos extraordinários, dizendo isso, porque às vezes só tem missionária no campo, não tem homem para ir lá, só a missionária que foi. PB regulou, de só em casos extraordinários, de questões missionárias, ou por ausência, morte, doença de algum pastor, ok. Regulou desse jeito. O que é que aconteceu? No plenário de 2022, eu estava lá. Graças ao bom Deus, essa lei, essa orientação da IPB caiu em 2022. Acabaram com os casos extraordinários. E eu vi um pastor se levantar e ir no plenário da IPB, pegar o microfone dizendo assim, poxa, mas eu sou contra isso aí, mano. Cara do Rio de Janeiro, sotaquezão carioca, eu acho que era carioca.
Se não for, é pernambucano. Deve ser. Então, com sotaque pesado, o cara disse, pai, mas vocês não podem fazer isso, não. Alguém disse, por quê? Ele disse, rapaz, eu divido o púlpito com a minha filha, um domingo é eu, um domingo é ela. Eu olhei aquela situação e digo, meu Deus do céu. Ele era para ter saído dali disciplinado, aquele cara. Ao meu ver. Senão domingo é eu, domingo é ela. E agora vai acabar essa dinâmica lá. Problema teu, rapaz. Tu estás infringindo o mandamento do Senhor, através da sua palavra, que os ministros devidamente ordenados é que devem ministrar a palavra e o sacramento, e tu vem agora dizer, o que eu vou fazer? Agora, qual foi a culpa? De quem foi a culpa? De regular casos extraordinários. Então, quando fala de casos extraordinários, eu me arrepio logo. Então, o que eu vou dizer aqui não é para regulamentar casos extraordinários, ok? Porque eu tenho dificuldade com o mundo hoje que a gente vive. O mundo globalizado. Tem áreas de dificuldade? Tem. Mas de entender que um pastor ou um missionário devidamente ordenado não possa ir lá e fazer esse batismo. Eu tenho dificuldade de entender isso. O mundo está globalizado. Você viu aqui o pastor Maurício Menezes entrando em países que ele não pode nem dizer o nome. Lembra-se disso? Mas entrando. O evangelho penetrando. Então, eu não sei que casos extraordinários, mas são tanto esses. Que um pastor não pode chegar numa aldeia bem distante e fazer o batismo. Agora, suponhamos que o caso é assim como o Juliano disse, um leito de morte, alguém tem um desejo e não tem nenhum ministro ordenado, não tem ninguém. É um leito de morte, alguém se converte no leito de morte e quer, por fim da força, se batizar. Eu não estranharia absolutamente que alguém, por misericórdia e por graça, batizasse o moribundo. Eu não teria nenhum tipo de estranheza. Não me pergunte se esse batismo valia ou não. Isso, para mim, não é mais importante. Mais importante é você deixar alguém partir com a segurança e a certeza que ele está em Cristo. Agora, lembre-se, os dois ladrões, o ladrão da cruz, não precisou ser batizado, mesmo estando na hora da sua morte. Cristo não enviou nenhum anjo lá para batizá-lo, nem ele mesmo o batizou. Lembre-se disso. Agora, por misericórdia, a gente quer fazer para deixar a pessoa partir mais em paz, mais tranquila e sossegada, e não tem jeito. É a última hora, é alguém que foi lá pregar o evangelho e a pessoa se converteu naquele momento. Eu não teria nenhum tipo de dificuldade, não disciplinaria ninguém. Alguém que viesse me contar, o membro da tua igreja fez isso. Eu não teria dificuldade com isso, desde que foi feito com a única intenção, como disse Juliano, com a única intenção de saciar um desejo de um moribundo e que a pessoa agora não se ache que ele agora tem direito de ir por aí e batizando todo mundo, em casos excepcionais. Por isso que eu digo, quando você regula casos excepcionais, tem uma tendência grande de virar ordinário. Tá? Então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com isso. Diga, Arlindo, por favor. É por causa que está gravando, Arlindo? Eu queria entender esse texto que a gente leu aqui, que nem você acabou de falar, o ladrão não precisou ser batizado, e aí a gente lê essa parte de Atos 8, cadê? 13? 13? Deixa eu ver. Eu estou indo lá também. 8, 13. Eu estou vendo se é o 13 mesmo. A parte que... Aqui, ó, o 17. 16, 17. Pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, o Espírito Santo, né? Mas havia sido apenas batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Como que funcionou essa questão? Eles já tinham sido batizados, mas aí precisou de um tempo para impor a Perfeito. mão para... Perfeito. Muito boa sua observação, Arlindo. Lembra-se de que atos são contextos o quê? Extraordinários. Eu vou dizendo sempre isso a vocês aqui. Atos não é modelo.
Atos era um momento que a igreja estava vivendo de transição. A autoridade apostólica era tão evidenciada e ela está tão ligada à questão da administração da palavra e dos sacramentos que justamente é isso que aí está posto. Filipe vem, vê o que está acontecendo e diz, não, esses caras são crentes. Filipe tem a autoridade dada pelos próprios apóstolos, ele é um evangelista, está ligado ao colégio apostólico e vai e batiza os caras. Porque entenda, você precisa entender a dinâmica, Arlindo. Houve um grande dia de Pentecostes em Atos 2, ok? E isso faz o quê? Isso é que nem pólvora. Se espalha. É ou não é? Não ficou 3 mil lá dentro de Jerusalém e ali, vamos adorar todo mundo junto. 3 mil, não cabia nem 3 mil pessoas em nenhum lugar. Nem no templo mesmo. Né? Então o que é que eles fazem? Vão embora. E levando o evangelho. Rapaz, nós encontramos com Cristo, E proclamando. O que acontece da proclamação do evangelho? Crer. E aí Filipe, veja que o verso que Filipe está... Pastor, onde é que está Filipe que Arlindo não leu? Vamos lá, vamos com calma. Verso 9. 8 a partir do 9. Leia aí. Está com o microfone aí? Bota aí para Arlindo aí que eu estou ceguinho aqui. Meus olhos não estão aqui comigo hoje. Que são 9, meus óculos. 9? 9, a partir do 9. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos o ouviram atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os havia... muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Então, quando creram em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus, ou do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu. E, sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e dos grandes milagres que eram realizados. Vocês entenderam por que Filipe batizou? Porque ele pregou. Mesma coisa com o eunuco. Ele era um evangelista, ele pregou, ele estava ligado ao corpo apostólico e eles foram o quê? Batizados. Aí veio a passagem que Arlindo, a sequência da passagem que Arlindo estava se referindo. Continue, Arlindo, a partir do verso 14. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas havia sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ok? Veja. Qual é a dinâmica? Eu já falei da dinâmica. 3 mil pessoas, vai gente para tudo que é lugar e Filipe vai pregando. Ok. Ao pregar, ele vai batizando essas pessoas. Veja. Lembre-se, extraordinariamente precisava haver o mesmo sinal em Samaria que houve em Jerusalém para dizer o seguinte, o mesmo sinal com a mesma proporcionalidade para dizer o seguinte, a igreja que estava em Jerusalém está em Samaria, está nos gentios, que depois vai ser capítulo 10, Cornélio vai receber lá o Espírito Santo, e depois capítulo 19, os discípulos de João Batista, Arlindo, só vão receber o Espírito Santo no capítulo 19. Por quê? Porque os espíritos de João Batista ainda pertenciam ao quê? À antiga aliança. Agora os discípulos de João Batista, no capítulo 19, estão recebendo o sinal, o mesmo sinal de Jerusalém, que era a descida do Espírito Santo, para confirmar que os crentes do Antigo Testamento também tinham o Espírito Santo. Veja, o que está havendo aqui? Não é que o batismo com o Espírito Santo só acontece depois. É muito como texto como esse que regula a questão da segunda bênção. O que é a segunda bênção? Você creu, você foi batizado, mas depois vem uma segunda bênção, renovar de forças no Espírito Santo de Deus, é o batismo com o Espírito Santo, e aí você repete os mesmos sinais de Jerusalém. Você fala a língua, você vê sonho, revela e profetiza.
Entende? Não é isso. O que aconteceu foi sinais extraordinários que estavam lá. E o que é que aconteceu lá para confirmar que em Jerusalém, Samaria, os confins da terra, gentios, e o povo, o Antigo Testamento. Para provar o quê? Para provar que o que aconteceu espalhou-se por toda a cristandade. De sorte que você não vê mais, depois de Atos 19, os apóstolos impondo a mão sobre ninguém para que eles recebam o Espírito Santo de Deus. Apóstolo Paulo escreveu quantas cartas? Aproximadamente 13. Em nenhuma delas você vê menção de que ele orou ou impôs as mãos para que recebessem o Espírito Santo. Estranho, né? Ele podia ter dito isso, por exemplo, em Colossos, em Éfeso, que eram regiões mais longínquas, mais distantes. Ele podia ter dito isso. E aí você não vê ele falando. Entendeu aí, Arlindo? Então, essa seria a explicação. Esse é um relato que faz parte da descida do Espírito Santo nos samaritanos. Mas depois vai ter no capítulo 10, descida do Espírito Santo sobre os gentios. Depois no capítulo 19, descida do Espírito Santo sobre os discípulos de João. Tudo o mesmo padrão. O mesmo padrão. Veja, o que é dito ali, portanto, não havia descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados com o nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de impuser as mãos aos apóstolos, era concedido o Espírito Santo, aí aquela questão do Simão mágico que ele vai oferecer, a questão de se batizar, não é? Então sempre, de batizar não, de receber esses dons para poder ele manusear, manipular as pessoas, mercadejar a fé, né? Então o Simão mágico está querendo isso. Então, ele é desistido dessa situação. Entenderam aí? Então, é só para dizer mais uma vez. Reforça o sinal para que todo o padrão fique estabelecido para os crentes da nova aliança. Certo? Alguma coisa mais? Deza, por favor. Ouvi Deza. Pastor, Sim, querido. saindo um pouco do nosso tema, que seria o ensinamento do batismo, o propósito e quem poderia batizar. Certo. Então, chegando nessa época nossa agora, que ainda pertence a essa época, A né? mesma época. Isso. Eu queria saber uma pergunta mais de curiosidade, de ensinamento. Claro. Uma criança especial que pode ser batizada da mesma maneira, e ela não entendendo o que está se passando, como que ela é recebida neste batismo? Muito bom. Ó, a sua pergunta, Deza, está mais ligada ao meu estudo da semana que vem. Mas deixa eu explicar para você por quê. Porque quem pode ser batizado é o nosso estudo. Aí eu vou falar de crianças excepcionais e também de adultos, certo? E a inclusão da mulher no batismo. Porque a circuncisão do passado, as mulheres não eram circuncidadas. Vocês já perceberam isso? Então, tudo isso, Dez, a gente vai falar com mais profundidade. Se eu adiantar uma resposta para você aqui, eu posso ficar pela metade, tá? Então, se você tiver um pouquinho de paciência, eu peço paciência para você, que a gente vai falar dos excepcionais, daqueles que têm dificuldade mental, como é que fica essa questão, as crianças, os adultos, mulheres e homens. Tá bom, Dessa? Me guarda um pouquinho. Essa pergunta eu já vou responder de cara na próxima aula, Dessa já tem prioridade. Porque senão eu vou dar uma resposta aqui, gente, bem mal feita, eu não tenho tempo mais para tudo isso, o dedo duro já está me apontando ali, então o dedo duro é o relógio. Então, eu não tenho mais tempo da gente mergulhar e expor isso, tá? Mas a gente vai fazer isso, sem dúvida, domingo que vem. Tá bom, Deza? Obrigado. Alguma coisa mais para a gente encerrar? Vim, a propaganda do próximo domingo. Os excepcionais podem ser batizados ou não, vamos ver isso. Tá bom? Já a propaganda do próximo domingo. Gente, vamos ficar de pé então, vamos orar ao Senhor agradecendo por esse tempo precioso juntos. Obrigado pela paciência de nos ouvir
E se você tiver mais outras dúvidas, qualquer dúvida eu estou aí, a gente vai almoçar juntos, você pode me procurar sem problema nenhum, tá bom? Então na próxima semana a gente vai ver quem é que pode ser batizado, criança, excepcionais ou não, e a gente vai estudar toda essa parte aí, ok? Então vamos orar.